Saudações de paz, bem-vindos, bem-vindas a mais uma segunda-feira de qualidade do Vivendo Valores na Educação. E hoje o nosso tema será Ubuntu, eu sou porque nós somos. E antes de iniciarmos aí a atividade, eu queria fazer alguns agradecimentos, né? Eu agradeço especialmente hoje ao Paulinho por ter articulado com a Ellen, que é a escritora de Ubuntu, para que essa atividade acontecesse hoje. E daqui a pouco ele vai contar um pouco para nós. Também agradeço a Brahma Kumaris pelo suporte de sempre, pela edição do livro Ubuntu através da editora Brahma Kumaris. E se vocês estiverem interessados em adquirir o livro, podem acessar o link da editora Brahma Kumaris. Agradeço também Mariane Orsi pela colaboração na tradução. Agradeço ao André por editar o nosso vídeo na data de hoje. E também ao todo o grupo gestor e Valdete, que hoje vai trazer também umas palavras para nós, aí compartilhando o tema, e a Cleide, que deve estar já monitorando o chat, tá bom? Então, nesse momento, eu vou passar a palavra ao Paulinho. Boa noite a todos e todas. Estamos mais uma vez aqui, esse grupo bonito e comprometido e do Vivendo Valores da Educação, do Vive Brasil, né? E aberto a novos voluntários, a novos colaboradores. E hoje é especial porque nós vamos falar do lançamento deste livro aqui, tá? E, Lúbia, seria bom você botar em destaque quem está falando, tá? Tá ok. Tá E, você aí para mim. tá? Tá, Eu estou me vendo pequenininho aqui, tá? tá no destaque. Esse é o livro, né? Ubuntu. É um livro produzido pela Helen Sayers. Eu vou falar sobre ela no vídeo que nós produzimos. E algumas considerações, né? Eu ouvi falar de Ubuntu há muito tempo. Há muito tempo pelo meu interesse por cultura africana, lendo alguma coisa e depois envolvimento com Vivendo Valores da Educação. E eu li algumas coisas, né, alguns artigos, algumas citações em livros e me chamou muita atenção, porque eu gosto de trabalhar com essa perspectiva da interculturalidade e tenho um interesse muito grande por essas questões africanas e afro-brasileiras. E, e me encantou, né? Porque eu sempre achei interessante discutir, praticar, vivenciar os valores humanos, considerando o seu contexto sociocultural, né? Eu entendo que os valores humanos são espirituais, são inerentes, mas também penso que eles são vivenciados, eles são fortalecidos, eles adquirem significados na nossa socialização com os outros, né? E partindo disso aí, eu fui ler um pouco mais e me ajudou muito nas atividades com valores, né? Cheguei a trabalhar com isso, sempre trabalho com isso, né? Com valores e, obviamente, às vezes puxando essa questão do Ubuntu também, né? A palavra Ubuntu, ela vem de uma língua africana que provavelmente ela veio ao Brasil com alguns escravizados, é a língua Bantu, né? Que era falada em algumas partes do continente africano e deve ser ainda, né? E ela, segundo os pesquisadores, ela é dividida em duas partes. Ubu, que quer dizer existência, a vida, o processo, né?
a convivência, e Ubuntu, que quer dizer raiz. Seria, né, o movimento de vir a ser e o de ter se tornado. O Ubu seria o vir a ser, é o movimento de vir a ser, o caminhar, a jornada para vir a ser, para tornar-se. E um tu é ter se tornado, certo? Ter se tornado. Isso quer dizer o quê? Que na cultura Ubuntu, na filosofia Ubuntu, o que conta é que o outro existe, que eu existo, que eu não sou nada sem o outro. A felicidade do outro é minha felicidade, a tristeza do outro, ela também tem a ver comigo, né? Eu me importo com o sentimento do outro, né? Então, existem muitas frases do Ubuntu que são repetidas exaustivamente em textos, em divulgações. Uma delas é: eu sou porque nós somos, né? É uma frase das mais comuns, né? Eu sou porque nós somos. E, ou seja, o que eu sou só tem significado se ele tiver uma experiência coletiva. E o grande exemplo de Ubuntu, historicamente falando, vamos citar dois, é Nelson Mandela e o bispo Desmond Tutu, né? Que eles foram segregados, foram presos, ambos laureados com o Nobel da Paz. E, e a filosofia Ubuntu foi muito interessante nesse processo de reestruturação da África, reestruturação sociopolítica da África do Sul, que saindo de um sistema segregacionista, não sei qual é a palavra mais adequada, do apartheid. Essa filosofia, que é muito praticada nas etnias Xhosa e Zulu, e essa palavra é usada nessas duas línguas faladas na África do Sul, ela, elas, enfim, um exemplo que eu li em um dos livros, eu não sei qual foi, que quando Mandela saiu da prisão, ele não criou um sentimento de rejeição, de oposição àqueles que o perseguiram, que o prenderam, né? Ele simplesmente usou a sua humildade e usou o seu diálogo para que a África do Sul se tornasse um país Rainbow Nation, como eles chamam lá, né? O país, a nação arco-íris, né? Inclusive nas passagens pela África do Sul, rapidamente indo para a Índia, eu lembro que eu via muitos souvenirs para vender nas ruas, xícaras e camisetas. Sempre estava um arco-íris, né? E escrito Rainbow Nation. E por ser um país rico etnicamente. Então, o Mandela é esse exemplo, né? Tem um filme que trata muito bem disso, é o Invictus, né? Que mostra Mandela como uma pessoa de diálogo, né? De respeito pelas diferenças do seu país, inclusive os brancos, né? Por terem ser uma minoria, né? De origem inglesa e holandesa que criaram esse sistema político. Então, sem mais delongas, a pessoa que escreveu o Ubuntu, a Helen Sayers, perdão, eu a conheci em 2003, quando eu fiz uma formação do Viva em Oxford. Depois, em 2004, nos encontramos, e mais uma ou duas vezes na Índia. E, por conta do Vivendo Valores, ficamos em contato. E eu uso esse material já há um bom tempo, né? Está produzido já em algumas línguas, agora em português. E vamos agora ouvir a Helen. Ela vai falar inglês com legenda. E é um vídeo de 30 minutos, mas é gostoso de ouvir, porque ela vai explicar, vai falar de experiências Ubuntu dela em países africanos, vai falar do livro. E aproveitemos.
Boa noite a todos e todas. Sou Paulo Barros, professor voluntário do Vivendo Valores na Educação, e o nosso programa de hoje é produzido pela Centro Virtual da Brahma Kumaris, que é destinado ao Vivendo Valores na Educação. E nós temos a honra de receber a professora, palestrante, escritora Helen Sayers. Ela é britânica e ela tem uma larga experiência como palestrante, conduz workshops, oficinas em diferentes partes do mundo e é uma das principais facilitadoras do Vivendo Valores da Educação, inclusive com quem eu tive a honra de fazer 2 formações do VIV na Inglaterra, e nas quais ela colaborou. Ela escreveu esse livro, Ubuntu, Espírito da Humanidade, baseado em suas experiências como facilitadora e professora do Vivendo Valores da Educação, e também com a sua experiência de ter vivido e visitado muitos países africanos. Ubuntu, em poucas palavras, é uma filosofia praticada por muitas comunidades africanas. É uma palavra que é associada a 2 línguas, a Xhosa e a Zulu, da África do Sul e países vizinhos. E é uma filosofia muito interessante que pratica a essência da humanidade, nossos valores. Então, Helen é a nossa convidada especial, como eu disse, ela vai falar sobre a maravilha, a experiência dela, o objetivo de escrever esse livro dedicado a professores e estudantes. Hello, Helen, welcome. Good evening. It's a pleasure for us from Brazilian Living Values having you with us. Thank you very much. Obrigado. It's lovely to be with you, and we've been talking about this for some time. We've been talking about Ubuntu for a long time. We've been talking about getting the book printed for a long time, and now it feels as if things are starting to come together in a very beautiful way. So let me share some of my experiences, because Ubuntu is a word, and you can find definitions on the internet. And in fact, when I first started looking into and researching Ubuntu, I remember looking on Google, and there were 20 references to Ubuntu and Ubuntu projects. And now, if you go onto Google, you will find 20 million, at least, I think. And so it really has become a household word, you might say, and many people are aware of it. But for me, the most important thing is the experience of Ubuntu. And this is the aim of this project that you've just introduced, Paulo, and with the book and the workshops that go with it, is to try to help people to actually feel and experience Ubuntu. And let me share a few of my own personal experiences as an introduction. Quite often when you find Ubuntu online somewhere, there's a little sentence that goes with it. It says, I am because we are. So in other words, my identity and who I am is all connected with my family, the people I interact with, and ultimately the whole world. So it's talking very much about our interconnectedness as humanity. Now, when I first went to Africa, I think I was about 21 years old, and I took up a post in Kenya, a teaching post for 3 years. And then after that, I went on to Swaziland, again as a teacher, and I was there for another 3 years. And I went totally on my own without knowing anyone. And very quickly, in fact, almost the moment I stepped off the plane in Kenya, I felt this warmth. It was, of course, the warmth of the sunshine, but it was also this human warmth. The smiles were just everywhere, and the feeling of being accepted and of belonging hit me immediately.
Now, in places in Southern Africa, the greeting is sawubona. And this word means, I see you. And it doesn't literally mean I am looking at you and I see you with my eyes, but it means really I recognize you, I feel you. In fact, it really, to me, it means I see the soul. I see the very essence of you. And so right from the greetings, and the greetings would go on for a while. It would be sawubona, unjani, ngikona, unjani wena. You would have this exchange, almost like a ritual, which would last a little while. How are you? How's your family? How's your health? And the answers are always yes, and I'm fine, and my family's fine. So the greeting was a positive exchange between two souls. And the effect of that was to make you feel welcome and to get to know you from the very first exchange. And people would greet each other like this, whereas I find here in Europe, it's just a quick hello, and then you continue with your business. And so this really touched me. In fact, sometimes I would walk into town to do some shopping. This was in Swaziland, and every other person you met would say sawubona, unjani, etc. And you would have this greeting ceremony with every other person on the way to town. And by the time I got to town, I would have spent about half an hour just greeting people on the way. And it was the same on the way back. So I had to give myself a lot of extra time when I went shopping, just for the greeting. And you would go walking into the hills, which is something I love to do, go into the countryside, and people would come out from their homes and greet you, and they would always have something to give you. And they would give you a glass of water, and if possible, they wanted to give you a meal. They just wanted to give. There was no feeling of wanting something in return. It was this feeling of giving. And I remember at the school where I was teaching at, in Swaziland, I was living on a campus with other teachers with different cottages all around mine. And my first thought was, I don't have any privacy. I need to have a fence around my house so that I can be on my own and be in private. Otherwise, other people can see me when I'm in my garden. So I asked the head teacher if I could. This was an African school. And the head teacher was a lovely African lady. And I said, would it be possible to have a fence around my house? And she looked at me as if to say, oh, this young white lady, what does she mean by this? And so I explained, and she said, yes, of course. So she got the head gardener to come along, and he started digging holes and putting these big wooden fences in. And this attracted a crowd of children and village people, all came around to see what was happening, and this new teacher from England. And I suddenly realized that this just wasn't the thing to do. And so I said to the gardener, I'm very sorry, but I've changed my mind. Can you take the fence back? I've decided I don't want a fence. And so he looked at me very kindly, took out the 3 or 4 poles that he'd put in, and off he went. And then I realized that I've come into a community style living, and I must be part of it. Otherwise, I'm going to exclude myself. And it was wonderful being able to go into the garden and wave to everyone, and people came right up to you. So I got to know people very, very quickly. And so this was my first experience. And when I left the country, it was very touching. I prepared, someone was coming to pick me up to take me to the airport. And 10 minutes before that, there was a knock on the door. And I thought, well, who could this be? I'm just about to leave. And I opened the door, and there in front of me was a line of local people who'd come to say goodbye. And I don't know even how they knew that I was leaving, but somehow
the news got around. And there were people like the little lady at the market who used to sell me the best mangoes. She had found her way there. And the school secretary who used to teach me the local language, she was there. The little old man who sat on the street corner waving to me in the morning when I passed him on my way to school. 2 little boys who used to come and climb the tree in my garden. It was quite incredible. And each one took my hands in theirs, looked me in the eyes, just gave me so many blessings. God, may God be with you. May you have happiness all your life. Words like this. And I felt a huge lump in my throat. And I thought, these are my true friends. These are the people who I gave my heart to, and they gave their hearts to me. And they'll probably never see me again, and I'll never see them again, but they wanted to come and just express their love towards me. I will never forget that. These are examples of Ubuntu, living together. I am because we are. But it's not that the people sort of get lost as part of the community, just all being as one. I found that the people I met in those countries were very individual, very unique, and very spontaneous, very easy to get on with. So it's not Ubuntuism that we all become the same. It's that I am because we are. Community is what really sort of makes my context in life, but also we are because I am. So I have a part, and a very important part, in being the best of myself, so that I share that with the community. So I always like to add, I am because we are, and we are because I am. Now, I never heard the word Ubuntu in all the time I was there. No one ever said Ubuntu. But the day I learned about Ubuntu was a long time after I had left Africa, and I was living in Geneva. I was representing, with a few others, the Brahma Kumaris at the United Nations. And we were preparing, a team of us were preparing to take part in the World Conference Against Racism, which was about to happen in South Africa, in Durban. And we were all together and we were saying, this conference is going to be very tricky, because a conference against racism, there's going to be a lot of arguments, a lot of debates, a lot of hot issues, talks about reparation, and it was going to be a tough conference. And we were saying to each other, what can we do that will bring something positive to the table? And one of the members of the group actually came from near Johannesburg, a place called Soweto, which is in fact quite famous for some terrible conflicts during the apartheid era. And this wonderful soul was with us, and he said, I know what we can do. We can run a panel discussion, and we'll call it Ubuntu, a force for living together. And so I said to him, what's that? What's Ubuntu? And he said, Helen, you've lived in Africa all those years and you don't know what Ubuntu is? And I said, please tell me. He started to describe what Ubuntu is, and I immediately recognized what it was that kept pulling me back to Africa. What was that nostalgia, that feeling of longing? And it was Ubuntu. So I became very enthusiastic about helping to coordinate this panel discussion, and we got some fascinating people on our panel. We had an ambassador from Rwanda. We had one of our members who is doing research in the sort of native people in one of his countries. There was a Zulu school teacher, people from a number of backgrounds who knew and understood this concept. The hall was packed. Now, usually at these United Nations
panel discussions, you're lucky to have about 20 people, but this time the hall was packed. It was as if the title attracted people. And at one stage where it was a time of questions and answers, etc., this gentleman got up right in the middle of the room, and you could tell by his features that he came from North Indian American background and from the indigenous people. You could almost see that the feathers coming out of his head and his beautiful nose that just reminded me of so many films that I'd seen of these wonderful people. And he got up and he said, "This is what our ancestors used to live, that we've lost it. How are we going to get it back together again?" And that was another key moment for me as well, was hearing him say that from a different part of the world, and his passionate cry for how can we get it back together again. And so I started with some friends organizing Ubuntu workshops back in Geneva, and I started researching Ubuntu. And the first thing I did was to read some books by Archbishop Desmond Tutu. And he talks a lot about reconciliation and compassion. And when I was in Swaziland, Nelson Mandela was in prison. And I learned a lot about his philosophy of life, which was absolutely amazing. And I actually went to visit the cell where he was imprisoned. His total imprisonment was about 27 years. And I went to his cell on Robben Island, just off Cape Town in South Africa, where I learned so much about this amazing person and how he spent so many years in this tiny cell, which wasn't even long enough for him to stretch out. He had to stretch out across the diagonal line of his cell. And the janitors, the guards, were so rude and disrespectful to him at the beginning. They would call him a dog, they would spit at him, they would try to tease him, and he would always come out with a word of respect. He would never get angry or upset. And eventually he actually won the hearts of the people, those janitors. And in fact, when he finally became president, he invited them to the ceremony, and he put them in the front row. It was very touching. And of course, we're all familiar with his words when he first came into power. It was, "Let's make this a rainbow nation." It wasn't, "Let's kill the people who have hurt us." It was, "Let's forgive, let's forget." And then a whole process of reconciliation with the help of Archbishop Desmond Tutu. So the more I read about this Ubuntu, and then I met someone amazing. His name was John Mfunaselwa Bengu, who actually was the world authority on Ubuntu. And I read a couple of his books and actually met him. And it was such an honor to meet people like this who lived this Ubuntu. I even got to know some of Nelson Mandela's comrades while I lived in Swaziland. I used to go and visit them in their hideouts. They had to hide because it was the time of the apartheid era. And I couldn't believe how these people who had been so cruelly treated could accept me as a friend. And I asked one of them, "Why is it that you consider me your friend? And look at the color of my skin." And he said, "We have nothing against white people. It's just that some of them have a strange attitude." And that really struck a chord in me. And what I noticed when I was talking with these people, they weren't actually looking at my skin. It was a soul-to-soul connection. They were really, again, looking at me, Saul Bona. It was from here to there. And I think actually this chapter in my life
you know, I'm talking about when I actually lived in Swaziland and in Kenya. This was very much part of my spiritual journey. I was getting this feeling of family, of connectedness, and this very spiritual connection that I had with these people. So another reason why I'm so keen on Ubuntu is that I can say that thanks to Ubuntu, I came into this spiritual family that I'm now very much part of, the Brahma Kumaris, and where I feel the same sense of connection and belongingness and this lovely spiritual greeting, the way in which we regard each other. I had felt that already in Africa. And so at one point, how was the book, how did that come into being? At one point, one of our senior members, Sister Gayatri from New York, she was writing a book on values. And she asked me if I could write a chapter on Ubuntu. And I said I would absolutely love to. And she gave me a framework of different topics that I needed to cover. And so I started to put all of my energy into, I was living in Oman at the time. And Oman also has this feeling of Ubuntu. The people are so gentle, so humble, so welcoming, that I was feeling this parallel between what I'd experienced in Africa and what I'd experienced in India on my visits to India. Indian culture is also what I would call an Ubuntu culture. And in India, they have a word, Vasudeva, 2 words actually, Vasudeva Kutumbakam, which means belonging to a global family. And the values are so similar to Ubuntu. And so Sister Gayatri asked me if I would write this chapter. And so I was back in Geneva, I was in Oman at the time, and I started to put my head down to it, getting ideas and quotations. And at one point I contacted her and I said, by the way, how long should this chapter be? And she said, oh, it should be about 6 pages. And I said, well, I'm already on page 7 and I'm still in introduction. So she said, Helen, go ahead. I think you need to write a booklet on Ubuntu. And so I wrote what became from a chapter to a booklet to a book, which is now translated into 6 languages. And the most recent has been Brazilian Portuguese, which I'm so happy about. But actually, it's wrong of me to say I wrote it, because the number of people who have helped me, who have given me ideas, who have advised me, is a very long list. And at the beginning of the book, I've acknowledged a few of those people, but the list is very long. And a lot of the people in that list are people from the Living Values team, because through Living Values, I was able to adapt some of the workshops that I had practiced through Living Values, adapt them specifically for Ubuntu, and people would give me ideas. And then I would pilot a 2-day workshop, for example, in Italy, at a retreat center in Italy, and then in Germany, different places. And in Lisbon, we had a lovely 2-day Ubuntu retreat. And so thanks to these kind people who invited me to put it into practice, really, the project has come together. So that's just a little bit about the background of project, my experience of Ubuntu. And I just wonder, Paolo, if there's anything else, anything you'd like to ask me, or any comments that you'd like to make? Thank you, Helen. Amazing experience you have shared with us. The book is really inspiring.
Thank you. I I remember when I met you the first time was in Oxford, twice maybe, and then in India, and you shared about this project, and you gave me a copy, something like that, and I start to use it in classrooms, and this experience, my experience, have been very, very interesting because, as you said, as you observed that there is Ubuntu also in Oman, in different parts of the world. In Brazilian culture, it's possible to live, to see and experience cultural things that are close to Ubuntu. So, Yes. as you know, many Africans people came to Brazil, no? Mm. And of course, I think that this experience has also in our culture. So I hope, I'm sure that this book now in Portuguese is going to be inspiring, useful for teachers and students. And once more, I would like to thank you for accepting the Brazilian Living Values invitation to come and share. It's a great pleasure for me. Thank you so much, Paolo. And I wish you all the best in your fantastic work that you're doing with Living Values. And I know you've been working with street children. And of course, you're a teacher in a school anyway. So you're putting all these wonderful values to use in every aspect of your life. And that is inspiring. That really is. I think this is how Ubuntu can be shared. It's when we live it. And just a final word here is one way that this has been very useful to me in my journey is that I catch myself every now and again if I'm feeling a bit unkind towards someone, or I'm having negative thoughts for someone, or wanting to kick someone off, or a bit of revenge. These sort of attitudes, I suddenly pull myself up and I say, Helen, that's not Ubuntu. So it's been very helpful as a sort of guideline for me. And so that's what makes it very real. Yeah, this is my experience that when values are shared or thoughts relating to cultures, the students understand them more deeply, because they feel that it's cultural experience. So it's their own experience. Yes, it belongs to them. Então, em nome do Vivendo Valores na Educação brasileiro, agradecemos a Helen Sayers, que veio compartilhar sobre a sua experiência com a cultura Ubuntu na África, em outras partes do mundo, e como ela se inspirou para escrever esse livro, que agora está em português e que vocês podem ter acesso. Obrigado a todos, obrigado, minha amiga Helen, por compartilhar coisas incríveis conosco. Thank you for sharing amazing things with us. Just been my pleasure, and thank you to your whole team there, because we had to translate the book from English into Portuguese, so you got your team together. We then had to put it all together in the format so that it could be printed, and so it was teamwork, and it was such a pleasure for me to work with your team in the spirit of Ubuntu. Emoção, não? Muito bom, Que Pois é. emoção. muito bom. Pois é, eu fiquei mais emocionado agora, porque no momento eu fiquei um pouco assim seguro com a tecnologia e com o meu inglês, que não é fluente, né? Mas agora, vendo gravado, eu fiquei absolutamente tocado, né?
tocado pela beleza dela, pela simplicidade, pelas experiências bonitas, né? Nossa, eu também fiquei Muito muito lindo. emocionada, porque ela compartilhou o sentimento dela, essa descoberta ao Ubuntu, e, nossa, trazendo-se para a gente sente também. Então, faz a conexão, né? Estamos conectados aqui com o Ubuntu. E eu não sei o chat, se a Cleide acompanhou, quer falar alguma coisa, Cleide? Olha, acompanhei poucas pessoas entraram, eu só cumprimentando, mas a Antônia Alves, ela, estou emocionada também. Ela disse: Olha que presente, gratidão. E foi um presente para todos nós mesmo, né? Eu acho que é um depoimento de uma vida, né? De uma pessoa que foi lá, vivenciou tudo aquilo sem entender o que era, né? Ela foi só conseguiu dar nome para tudo aquilo que ela vivenciou depois quando ela soube, né? Que era Ubuntu, só isso. Já viu Mas é como... uma coisa na prática, que é muito interessante, né? Como é que a gente faz, né, para o nosso entorno, pelo menos, ser dessa forma, né? A hora que ela conta lá que ela queria construir as paredes, né, em volta ali do lugar e todo mundo olhando estranho para ela, mas o que Na está querendo? O que verdade, que essa aí quer? a tradução Era o falhou, que era? O que hein, era? Cleide? Ah, Perca. A tradução falhou várias vezes nas palavras. Na e o verdade, que era? não é uma parede, é uma fence, uma cerca, né? Era uma É. cerca, a Sim, tradução... mas era uma separação, né? Exato, né? Entre ela e o outro, né? E aí, quando ela começa a perceber que o efeito daquilo, né? E todo mundo falando, mas essa branca querendo se separar da gente, a gente querendo ficar com ela. Então, é muito interessante, né? Muito emocionante mesmo ver, sentir, né? O depoimento de uma pessoa que vivenciou e passa com tanta emoção assim para a gente, né? E a Verdade. gente aqui escolhendo, né? Na verdade, as pessoas se ofendem, não se vê mais. E aí se ofende através de e-mail, através, né, das mídias que a gente usa e tal. Quer dizer, é tudo tão baixo, tão pouco, né? E aí, quando uma pessoa dessa faz um depoimento desse, né, o mundo tem que escutar isso, né? É, verdade. Muito legal, muito bom. Estou muito Muito feliz, obrigada. Paulo, viu, de você ter conseguido fazer isso, trazer isso para a gente. Foi ótimo, ótimo. Todo mundo aqui agradecendo, viu, no chat. Muito lindo, a Zeneide falando, a Fernanda Bezerra, gratidão, o Haroldo, o Fernando, todo mundo, a Fernanda, todos agradecendo. Ficaram todos tocados com essa entrevista, com Tem esse uma mensagem depoimento. da Cecília, você pode ler? Cecília, para uma inglesa, a experiência deve ter sido impactante. É um povo que não gosta de relacionamentos próximos, é verdade, é verdade. A Tereza Cristina falando da gratidão imensa, incansável dos valores. E aí ela pede se pode enviar a gravação para ela. Vai poder, Paulo? Como é que você vai fazer isso? Eu acredito que sim, depois a Acho gente que geralmente... depois o Ricardo pode disponibilizar, né? Quando ele voltar e estiver aí Depois, atuando, né? depois a gente sobe na página do Vive, eu acredito, algumas estão lá. Ou é mesmo no site, né? Pode ficar disponibilizado também, né? Muito bom. Tá, ok. Tereza, a gente manda assim para você, tá? O vídeo, a gravação. Tá? E como nós estamos já quase finalizando, eu queria passar a palavra para a Valdete. Ela tem algumas coisas bonitas para nos falar e depois nós vamos ao encerramento. Valdete, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a Boa todos. noite. Muito bom estar aqui.
ver esse grupo, né, reunido com esse espírito de Ubuntu, né, que nos toca profundamente. Para mim foi uma surpresa quando eu vi hoje o vídeo, uns minutos, 1 hora, 2 horas antes aqui do nosso encontro, que eu vi esse vídeo, eu falei assim, nossa, que lindo, né? E depois eu comentei com a Núbia e com o Paulo, que maravilhoso. Nada como estar junto com a autora, né? E então foi muito bom estar junto com ela. E assim, uma coisa que eu gostaria de estar falando para vocês, né, da fala aqui, que eu gostei muito, é assim, o espírito, né, de que eu sou porque nós somos, e tem uma parte que ela fala, nós somos porque eu sou, né? Então eu tenho que manter a minha qualidade, os meus valores muito firmes, né? Minha qualidade de quem eu sou muito firme, para nós sermos isso também. Nós somos porque eu sou, porque eu consigo me manter com os meus princípios, com os meus valores, com as minhas virtudes, né? Bem alinhadas. Então, isso foi algo que me tocou muito da fala dela. Gostei também muito desse espírito da interconexão, da interdependência e não da separatividade, né? Que o mundo está muito em esse espírito de pontes, de muros que nos afastam, de muralhas, né? E não, e aí esse espírito do Ubuntu que ela nos coloca, que o Paulo colocou também, é esse espírito da interconexão, né, da interdependência. Nós não vivemos isoladamente, nós vivemos juntos, e isso eu tenho ouvido muito sobre essa fala, né? Mas eu não sabia que estava dentro do princípio de Ubuntu, né? Essa interdependência que nós temos, que não conseguimos viver só e isolados, e que nós somos muito mais fortes juntos e conseguimos construir mais coisas juntos, né? Então, nós somos interdependentes, desde a água que eu tomo, o alimento que eu me nutro, né? Tudo isso tem toda uma rede trabalhando para que chegue até mim. Então, esse espírito do Ubuntu tem muito a ver com isso também. E eu gostei da saudação que ela também falou, né? Que é o Saubona. Eu te vejo, eu te reconheço, eu te sinto. Isso também tem sido muito utilizado hoje em dia em alguns tipos de terapias, né? Eu te vejo, eu te sinto, eu te reconheço, né? E aí também está dentro desse espírito ancestral que a gente nem, eu pelo menos não sabia, né? Que está dentro desse princípio ancestral. E uma coisa que às vezes eu fico pensando assim, né, que o que poderíamos fazer para resgatar esse princípio de Ubuntu? Então, às vezes eu converso com algumas pessoas que, quando eu era criança, né, talvez vocês vão se perceber nisso. As famílias, elas moravam mais juntos e eram meio que morava perto, assim, várias casas ou na mesma cidade, e elas se apoiavam, né? Era esse espírito mais de comunidade, mais comunitário. Elas se apoiavam e todas as pessoas tinham um papel dentro daquela família. Então, as crianças tinham um papel dentro da família, os idosos tinham um papel dentro da família, e eles não precisavam ficar indo para abrigos, para asilos, né? Como hoje em dia a gente vê tantas situações que as pessoas não, dependendo de uma certa idade, então ela não cabe mais dentro de um determinado contexto. É uma realidade dura, um pouco cruel que eu estou falando, mas ela acontece, né? Então, por quê? Porque a gente foi perdendo esse espírito de Ubuntu. E aí eu sempre vou comprar verduras na horta de um senhor de 80 e poucos anos, que ele anda de bicicleta, que ele toma muito sol, né? E eu adoro ir lá vê-los, né? Porque tem assim, ele e a esposa, eles ficam sentados num banquinho, assim, no final da tarde, em frente à casa deles, na rua, né? Coisa que a gente também quase não vê mais, embaixo de uma árvore, e eles conversam, aí vai a vizinhança, senta ali, e eles ficam super felizes. Eles têm problemas financeiros, ela tem muitos problemas de saúde, mas eles têm uma alegria de viver, né? Isso que foi falado, esse espírito amoroso, gentil,
compassivo, né? De acolhimento, de querer que você faça parte, né? Então eu chego lá, tem a ver muito com esse espírito, né? Eles mal me conhecem, mas desde o primeiro momento eles te fazem assim pertencer, né? Esse espírito de pertencimento. Então, o meu convite, né, assim, de acordo com o que eu fui lendo, um pouquinho que eu consegui ler aqui do livro, porque ele chegou para mim esses dias, mas é assim, o meu convite, assim, de acordo com o que a gente ouviu e do que está aqui no livro, é que a gente reflita, né? Vou até ler para vocês o que está aqui no próprio livro. Em que extensão o espírito de Ubuntu ainda existe no mundo de hoje? Ela falou algumas coisas, eu também coloquei algumas coisas, né? E para você, para cada um de nós aqui, em que extensão o espírito de Ubuntu ainda existe no mundo de hoje, né? Eu sinto que o próprio Vive, de certa maneira, é um espírito de Ubuntu, né? Que a gente está junto, se apoiando, fazendo as coisas, e a gente não deixa muito a peteca cair, a gente ajusta também os nossos estados internos. Claro que talvez não seja tão natural, mas a gente se trabalha para isso, né? Como ela colocou, eles têm um sorriso no rosto estampado o tempo inteiro, eles te desejam muita felicidade, ou eles vão se despedir de você quando você vai embora, né? Então, esse espírito de uma maneira mais antiga mesmo de viver também, né? Que a gente, de certa maneira, nós que somos mais velhos, experimentamos isso com os nossos avós, bisavós, nas pequenas cidades, né? Aí também é dito assim aqui, quais obstáculos dificultam manter o Ubuntu vivo nos nossos corações e nas comunidades? Então, é uma reflexão, né? Quais obstáculos dificultam manter o Ubuntu vivo nos nossos corações e nas comunidades? Eu tenho visto, acompanhado o trabalho de uma dupla, e uma delas foi uma professora minha na universidade, eles estão lá na terra do Paulinho, no Ceará. Eles estão fazendo um trabalho lindo lá. E nesse espírito do Ubuntu, claro que eles não sabem, né? Mas eles têm uma proposta linda, que agora que a gente está conhecendo, que é o Ubuntu, é um trabalho de música, de arte, de canto ecológico, né? Então, quanta coisa bonita. Então, o que que a gente pode estar fazendo, né, para manter esse espírito de Ubuntu nos nossos corações e nas nossas comunidades? E aí, quem depois tiver o livro, olhar lá no site, tudo, vai poder ver as maravilhas que tem aqui dentro do livro, né? Então, eu acho que era isso que eu tinha para estar falando, senão eu vou ficar falando muito. E tudo bem assim? Tá Eu vi que ótimo, você Giovana. escrevendo Ótimo. algumas coisas Eu, aqui eu queria também. só, eu queria só fazer uma questão, né? Propor uma questão. Se os bantos, se essa palavra Ubuntu, Ubuntu. a experiência cultural Ubuntu, ela é como a Valdete falou, ela é uma experiência ancestral que vem dos povos bantus. E se tantos bantus vieram para o Brasil como escravizados e trouxeram para o Brasil, né, como se sabe, não só os bantus, mas os bantus também trouxeram, né, a experiência ligada à religião, culinária, dança, música e a outras tecnologias. O que que tem na nossa cultura atual que é Ubuntu do ponto de vista da sua gênese, né? É claro que, por exemplo, tem um termo chamado Chai lá do norte, dos povos da floresta indígenas, lá do Acre, e até o Milton Nascimento, nos anos 90, gravou um disco chamado Chai, que a palavra Chai, ele disse que estava andando de barco e, né, ele estava fazendo essa experiência para gravar o disco, e ele passa andando de barco nos rios e ele observava que as pessoas passavam Chai, 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 TXAI. E ele perguntou lá, o que é Chai? Ele falou assim, não, é uma palavra indígena
que é usada, que quer dizer aquele que é muito mais do que um irmão. Não. Um amigo é um irmão, é aquele por quem eu seria capaz de fazer qualquer coisa, né? Então, eu lembro, né? Hoje ainda existe, mas bem menos, quando eu era garoto, né? E lá no meu sertão do interior do Ceará, a gente chegava na casa de um, tinha que oferecer um cafezinho, sente, por favor, sente, fique para o almoço, quer que eu passe uma rede para você dar uma descansada, né? Hum. Quer uma fruta? Ainda hoje tem isso, você vai visitar um parente, assim, sente-se, por favor, quer tomar uma água, um café, aceita uma fruta, fica para o almoço, ainda existe isso, né? E não é só a questão da educação, assim, para ser... Hum. é, eu via isso como uma experiência, né? Prazer, né? O Prazer de ter o outro ali é, perto, né? as minhas tias, por exemplo, não é só porque eu sou sobrinho delas, mas assim, acho que elas fazem com outros também. Elas sabem que eu sou vegano, né? Então, elas sabem que eu não vou comer nada de carne. Então, quando eu chego, elas sempre trazem uma fruta. A minha tia madrinha tem uma graviola e uma goiabeira no quintalzinho minúsculo. Se tiver, ela vai, vou tirar para você. Eu disse, não, não precisa, não, você vai precisar levar. Essa coisa de agradar. Eu acho que isso é Ubuntu, né? A Isso hospitalidade. é, Se veio da África e se adaptou aqui, mas eu acredito que esse sentimento de humanização, ele é universal, né? exatamente, Isso é muito exatamente. bacana. E para finalizar, é a grande contribuição que nós professores vivendo valores, que a gente pode ter a partir dessa perspectiva Ubuntu, que hoje é muito pesquisada, está cheio de artigos e livros aí, se vocês pesquisarem. Tem até professor e universidades que tem grupo de estudo sobre isso, organiza seminários, então é uma coisa já bem difundida, né? Mas que a gente pode agregar. E, como eu disse no início, eu acredito que a prática de valores ela é uma prática intercultural, que a gente aprende com o outro, É né? A gente verdade. aprende tendo esse sentimento de troca, de aprender com o outro, a língua do outro, o sentimento do outro, a religião do outro, o valor do outro, os costumes do outro, né? Na interculturalidade, nenhuma cultura é superior à outra, as culturas simplesmente são diferentes. E nós dialogamos e aprendemos um com o outro, né? É verdade. A Célia Cristina Ranucci, ela deu um depoimento muito, muito legal. Ela disse, muito bonita a experiência da autora, conheci a África do Sul e a população é, de fato, muito amorosa e hospitaleira. A colonização e todas as formas de exploração e escravidão provavelmente foram facilitadas graças a este espírito. No entanto, os brancos, os afrikaners, continuam chamando os negros de babu, referindo-se aos babuínos. Hoje, a gente tem um movimento muito, muito grande no sentido de se combater esse racismo estrutural, né? Que se vive ainda aqui no Brasil, né? Então, eu sou uma pessoa que tenho muita esperança de que essas referências são muito, muito ruins, vão acabar com o tempo amenizando e todos nós vamos aprender juntos a sermos mais humanos, né? Menos elitistas. É, é, Pode falar, Paulo. esse comentário da Cecília, não é isso? Cecília, Célia É, Cristina. Célia Cristina. me lembrei de outra experiência de que os povos originários, quando o primeiro contato com os colonizadores, não foi um contato assim, não houve fricção, né? Não foi animalesco. A princípio foi uma coisa de boas-vindas, de entendimento. Depois, quando eles entenderam o real motivo do colonizador, foi que houve esse processo, né, de rejeição, de resistência, né? Mas havia essa
esses braços abertos, né? Mesmo sendo estranho, né? Bem-vindo, né? Ok. Infelizmente, no Brasil, nós temos essa chaga, né? Uhum. Mas um dia isso se fecha, se Deus quiser. Pessoal, eu só vou Mas, interromper por causa do nosso horário aqui, que já está acho que já estourando. terminamos, né? Senão a gente fica, mas a Valdete vai encerrar para nós, tá bom? Por Tá bom. gentileza, Val. Então, a gente vai. Vamos fazer assim um momento Ubuntu reflexivo, meditativo, né? Para a gente fechar assim dentro do espírito, né? Então, a gente se acomoda confortavelmente, coloca os pés no chão. Eu vou fazer inspirado no livro, porque aí vocês se inspiram também a ler, adquirir, porque ele é muito rico. Então, os dois pés no chão, faça 3 respirações profundas. E vai entrando nesse espírito, abrindo seu coração. E recorde um momento na sua vida em que você sentiu uma profunda sensação de pertencer à sua família, aos seus amigos, à comunidade, ao seu trabalho ou à humanidade inteira. Recorde esse momento. Você se sente uno consigo e, ao mesmo tempo, totalmente conectado com os outros. Recorde e sinta. Você pertence a todos e todos pertencem a você. Nesse momento que você se recordou de uma situação de pertencimento, onde você esteve? Quais eram as circunstâncias? Como você foi recebido? O que tocou o seu coração? Quais eram os seus pensamentos e sentimentos? Com qual qualidade ou valor especial você estava em contato que se somou a esse sentimento de harmonia e de interdependência? Então, qual era esse valor especial que você somou? Deixe que esse valor especial surja em seu coração e ressoe. Deixe que esse valor surja e ressoe. Então, assim a gente se despede, né? Acho que vou passar a palavra para a Núbia. Obrigada. Om Shanti. Olha, muito obrigada. Foi uma noite super especial. E encerrando agora também com essa atividade super especial aí do material do Ubuntu. Então, eu acho que hoje nós vamos dormir assim com essa sensação maravilhosa do Ubuntu.
Eu agradeço a presença de todos vocês, a colaboração, e até a nossa próxima segunda de qualidade. Muito obrigada.